Introdução a Reações Orgânicas, terceiro ano e pré-vestibular, Instituto São José. Então, vamos lá. 3 palavras aqui para o início da nossa convivência. Homólise, mecanismo homolítico, heterólise e mecanismo pericíclico. Está bem aqui no material que vai ser enviado para vocês. Homólise, heterólise e pericíclico. Esse nosso momento inicial são essas 3 palavras aqui que a gente vai tentar entrar em acordo com elas. Homólise, lise, quebra, homo, igual. O que é uma homólise? Uma molécula hipotética AB, a ligação covalente é quebrada e cada fragmento fica com um elétron. A distribuição dos elétrons foi simétrica. Então, você tem aqui uma homólise, né? A quebra de uma ligação e cada fragmento da quebra ficou com elétron. Esses caras que foram produzidos aqui, nós iremos chamá-los de quê? Radicais. Então, homólise ou mecanismo homolítico ou cisão via radical livre. As estruturas que foram produzidas aqui foram radicais. Produz radical livre, só ocorre em condições drásticas e você diz que o processo é radicalar. Uma homólise produz radicais. Vamos lá. Heterólise. Quebra com distribuição diferente dos elétrons. Esse travessãozinho vermelho aqui, o melhor local para a gente colocar ele seria bem aqui. Porque a quebra vai ser da seguinte maneira. O fragmento A vai ficar sem elétrons e o fragmento B vai ficar com 2 elétrons. Então, a distribuição dos elétrons aqui foi diferente. Numa homólise, a distribuição dos elétrons é igual. Numa heterólise, a distribuição dos elétrons é diferente. Uma homólise produz radicais. A heterólise produz o quê? Íons. Essas personagens produzidas aqui na heterólise nós chamamos de quê? Íons. O íon positivo é eletrófilo e o íon negativo é nucleófilo. Uma heterólise produz íons. O processo é iônico. E essa terceira personagem aqui que vai dar mais trabalho para a gente, mas devagarinho a gente vai se entendendo. É o mecanismo pericíclico. E nesse primeiro momento, o que eu vou combinar com você é o seguinte. Os elétrons se movem no ciclo. Mecanismo pericíclico, principalmente, é quando os elétrons se movem no ciclo. Não existe intermediários. A reação acontece com a quebra e formação de ligações num único passo, né? Então, acabo de compartilhar com vocês essas 3 palavras. Homólise, heterólise e mecanismo pericíclico. Então, esse primeiro momento, homólise, heterólise e pericíclico. E vamos à questão sobre isso, né? Questão de número 12. A formação do metano se quebra produzindo CH3 com elétron livre e um hidrogênio com elétron livre. Ora, está muito elementar. O que foi que aconteceu aqui? Uma homólise. A quebra do metano aconteceu com uma distribuição igual dos elétrons. Cada fragmento ficou com elétron. Nós acabamos de produzir aqui o quê? Radicais. Processo homolítico, ou cisão homolítica. Gabarito dessa questão, aqui nós temos uma reação de homólise. Questão de número 12, letra C. Tipos de reações orgânicas. Tipos de reações orgânicas. Reação de substituição, reação de adição e reação de eliminação. O que é uma substituição? No exemplo aqui, nós temos um alcano que se transforma num haleto. Como isso aconteceu? Perdeu um hidrogênio e ganhou um cloro. Isso é uma substituição. O que é uma substituição? Perder algo, colocar outro no lugar. Reação de substituição. A adição, o que é que nós temos aqui? Nós temos, dessa vez, um alceno virando um haleto. O alceno se transformou num haleto. Como aconteceu isso? Ora, toda vez que você tiver 2 estruturas menores produzindo uma estrutura maior, você fez o quê? Uma adição. Então, aqui nós temos uma reação de adição. Toda vez que eu tiver A mais B igual a C, é uma adição. Nem sempre uma adição vai ser dessa maneira, mas sempre que acontecer A mais B igual a C, é uma adição. E, finalmente, a eliminação. O que é uma eliminação? Nós temos bem aqui um álcool se transformando num alceno. Como o álcool se transformou nesse alceno? Perdendo água, uma desidratação, uma eliminação de água. Então, isso é uma reação de eliminação.
Mais duas palavras aqui para esse nosso momento. Oxidação e redução. De verdade, o que é oxidação? Perder elétrons. A consequência disso, aumenta o NOx. O que é redução? Ganhar elétrons. A consequência disso diminui o NOx. Mas nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O que é oxidação aqui para a gente? Ganhar oxigênio. Como esse aldeído virou um ácido, ganhando oxigênio. Isso é uma oxidação. Como esse alcano virou um alceno, perdendo hidrogênio. Nós não vamos fazer cálculo de NOx aqui, não há necessidade nesse momento inicial. Mas a realidade é que nas duas situações aqui, um carbono vai aumentar o NOx. Então, nosso conceito básico para oxidação, nessa primeira etapa, vai ser oxidação, ganhar oxigênio e ou perder hidrogênio. Redução, como foi que essa cetona virou um álcool, ganhando hidrogênio? Ganhar hidrogênio vai ser o quê? Redução. Como foi que esse fenol virou um benzeno? Perdeu oxigênio. Então, básico, oxidação, ganhar oxigênio e ou perder hidrogênio. E a nossa redução vai ser ganhar hidrogênio e ou perder oxigênio. Vamos para uma questão envolvendo isso. Né? Temos mais aqui, 3 palavras aqui para a nossa convivência. Eletrófilo, nucleófilo e radicalar. Eletrófilo, nucleófilo e radicalar. Né? Eletrófilo, filo, afinidade, amigo do elétron. Quem são os reagentes eletrófilos? São os cátions. Você vê aqui, você tem um hidrogênio, um sulfônico, um nitro, um metil, um ferro. Todos esses caras são cátions. Então, são o quê? São eletrófilos. Moléculas sem elétrons livres. O átomo principal aqui, o alumínio, não tem elétron livre. O zinco não tem elétron livre. Então, cátions e moléculas com átomo principal. Sem elétron livre, nós vamos chamar de quê? Eletrófilo. Nucleófilo, filo, afinidade, amigo do núcleo. Vamos da seguinte maneira. Os ânions. Né? Nós temos aqui um hidróxido, um radical com sulfeto, um alcóxo, uma amina. Esse povo todo aqui é negativo. Tudo com sinal de negativo. Então, eles são o quê? Nucleófilo. Amônia. Eu tenho um par de elétrons livres aqui no nitrogênio. Na água, eu tenho 2 pares de elétrons livres. Eu tenho 2 pares de elétrons livres aqui. Né? Então, moléculas com elétron livre, nós vamos chamar de quê? De nucleófilos. Os eletrófilos são ácidos de Lewis, os nucleófilos são bases de Lewis. Reagente radicalar, elétron livre. Ou seja, resumo, eletrófilo, cátions, nucleófilo, ânions, e reagentes radicalares com elétron livre. Vamos procurar a questão envolvendo esse tema. Questão 11. Nós temos aqui a destruição da camada de ozônio. O que aconteceu aqui na destruição da camada de ozônio? Nessa primeira etapa, a radiação ultravioleta quebra a molécula de CFC, produzindo o quê? Radicais livres. Nessa segunda etapa, nós temos aqui o equilíbrio na camada de ozônio molecular, na presença de energia de ativação, se transformando em oxigênio molecular e oxigênio radicalar. Então, isso aqui é a camada de ozônio, o protetor solar do planeta Terra. Esse CFC lançou o que aqui? Um cloro radicalar. Esse cara vai atacar o ozônio da camada de ozônio, produzindo gás oxigênio e um monóxido de cloro. Esse monóxido de cloro vai atacar esse oxigênio radicalar aqui e vai produzir mais oxigênio e liberar o cloro radicalar. Esse cloro radicalar volta para o mesmo lugar. Veja o que foi que aconteceu aqui. A quebra do CFC lançou um cloro que atacou o ozônio, produziu o monóxido de cloro, que produziu oxigênio radicalar, que produziu novo oxigênio e liberou o cloro.
como é o nome do cidadão que provoca uma confusão e depois volta para o mesmo lugar sem ser modificado. Na química, nós chamamos isso de quê? Catalisador. Eu estou querendo compartilhar com vocês aqui o quê? A tão popular discussão hoje, destruição da camada de ozônio, é uma reação envolvendo radicais. É uma reação radicalar, que aconteceu em 4 etapas. Então, é uma reação radicalar em cadeia. Questão de número 12, questão de número 11, letra C. A destruição da camada de ozônio é uma reação radicalar em cadeia. Por que radicalar? Porque envolve radicais. Esse bocado de pontinho preto aqui são o quê? Elétrons livres, caracterizando os radicais. E aconteceu em várias etapas, né? E aqui nós temos o seguinte, nós temos uma cetona se transformando numa cianidrina. Vamos fazer um concerto bem aqui, isso aqui é um nitrogênio. Aqui nós temos um erro gráfico bem aqui, uma cianidrina. Toda reação que tem 2 reagentes e um produto, nós podemos chamar de quê? Adição. Agora eu preciso muito de vocês bem aqui. Como é que a gente quebra o ácido cianídrico? H+, CN-. Como é que a gente quebra uma cetona? O que é reações orgânicas? É você saber quebrar moléculas. Então, a gente está combinando aqui nesse momento inicial, mas é uma coisa que a gente precisa amadurecer, aprender a quebrar as moléculas. Como é que eu quebro uma cetona? O oxigênio com certeza é negativo e o carbono é positivo, né? É assim que se quebra uma cetona. Quem é a nossa personagem principal aqui? É o carbono, não é o oxigênio. E quem foi que o carbono agarrou? Foi o nucleófilo. Então, para essa cetona virar uma cianidrina, o oxigênio ganhou hidrogênio, formando esse álcool bem aqui, esse hidróxido aqui ligado ao carbono. Mas o nosso foco é o carbono. O carbono agarrou o grupo o quê? Negativo. Então, quem agarrou o carbono foi o cianeto negativo. Então, nós temos aqui uma adição nucleofílica. Letra A. Nós temos uma adição nucleofílica. Insisto, saber reações orgânicas é saber quebrar as moléculas. E a gente quebra uma cetona assim, negativo, positivo. Então, qual a reação característica das cetonas? Adição nucleofílica, porque o carbono positivo vai agarrar o grupo negativo. Classificação das reações, o tópico 4. O que nós temos aqui? Um haleto se transformando em um álcool. O que foi que aconteceu aqui para o haleto virar o álcool? Perdeu cloro e ganhou hidroxila. Hidroxila é um grupo o quê? Negativo. Então, nós podemos classificar isso aqui de quê? Substituição nucleofílica. O haleto virou um álcool, perdendo cloro e ganhando hidroxila. Perder algo e botar outro no lugar. Substituição. Se a hidroxila é negativa, é o quê? Substituição nucleofílica. Próximo. Reações orgânicas é saber quebrar a molécula. Como é que a gente quebra o benzeno? O hidrogênio é positivo e o benzeno fica negativo. O que foi que aconteceu aqui? Que o benzeno virou esse tolueno. Perdeu o hidrogênio e ganhou o metil. Eu não sei se o metil é positivo ou negativo. O cloro é negativo, então o metil vai ser o quê? Positivo. Como o benzeno virou tolueno? Perdeu um hidrogênio, ganhou um CH3. O CH3 a gente acaba de confirmar aqui que ele é o quê? Eletrófilo. Então, qual a reação característica? Bem aqui, substituição eletrofílica. Quem se quebra por homólise? A homólise é a reação característica dos alcanos e ciclanos. Os alcanos e ciclanos se quebram por homólise. Os alcanos e ciclanos se quebram por homólise. Isso aqui é um alcano. Então, perdeu o hidrogênio e ganhou um cloro. Então, aqui nós vamos dizer que é uma substituição via radical livre ou substituição radicalar. O que foi que aconteceu aqui? Que essa amina virou um sal de amônio aqui. Ganhou um H+, adição. H+, eletrófilo, adição eletrofílica. Adição eletrofílica. Já conversamos sobre isso. Como é que uma cetona vira uma cianidrina? O carbono ganha o CN negativo. O nosso foco aqui é o carbono. Então, é uma adição nucleofílica. E, finalmente,
já foi dito como é que a gente quebra alcanos e ciclano, por homólise, né? Homólise produz o quê? Radicais. Então, o que nós temos aqui? Uma adição radicalar. Alcanos e ciclanos se quebram por homólise, produzem o quê? Radicais. Então, esse nosso primeiro momento, introdução a reações orgânicas, Instituto São José.